Olá, gente, vamos a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu. A pergunta hoje que nós vamos fazer aqui é: o que é culto, gente? Qual a ideia bíblica de fato desse termo que nós falamos tanto, né? Hoje eu vou cultuar, hoje eu vou para o culto, né? O culto hoje foi uma bênção. Na verdade, o que é culto, gente? Será que aquilo que nós realizamos hoje nos templos denominados evangélicos, né, que nós chamamos de igreja, que na verdade é congregação, é de fato culto? Romanos capítulo 12, verso 1, já tem até no YouTube, no meu Face, o análise de Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim, nas nossas versões: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Olha bem, culto racional. O texto grego diz assim: rogo então, ó irmãos, por meio das compaixões de Deus, para apresentar os vossos corpos o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus. O culto vosso é a lógica. Vê a diferença? O culto vosso é a lógica. E é apresentar os vossos corpos o sacrifício, não como sacrifício. Vivendo a santidade agradável a Deus. Não vivo, santo e agradável a Deus. Aí no final ele diz que o vosso culto, ou o culto de vós, é a lógica. Olha o que ele diz. O culto de vós é a lógica. Por que Paulo diz isso? Por isso que é importante você comprar dicionários, você pesquisar, para saber o que é, né? Como fazer e por que fazer. Para você ter ideia, essa palavra culto, né, é usado na antiga aliança, esse verbo aqui, ó. Esse verbo aqui, que é X-A-R, né, A-T-H. Charat. Charat quer dizer servir ou ministrar. Então, charat quer dizer servir ou ministrar. Aí a gente já começa a clarear o que significa isso que nós chamamos de culto. Então, cultuar é prestar serviço ou ministrar. Hoje em dia nós conhecemos muito, né? Ministro da Educação, ministro ou Ministério da Justiça. Ministro, por quê? São pessoas responsáveis por um encargo e também para manter a organização, a ordem e o desenvolvimento de tal função. Então, ministrar é realizar uma função. E todo funcionário, gente, todo funcionário, ele tem direito a um salário, a um pagamento, porque ele precisa de mantimento, ele precisa viver e sobreviver. Daí porque eu fiz um vídeo, né, o Ministério Levítico na Tenda do Deserto, os filhos de Levi e outros que falam acerca do dízimo e da oferta, né, que as ofertas viviam somente os filhos de Arão que ministravam, serviam, realizavam o culto dentro do tabernáculo, e os demais levitas que recebiam os dízimos e e realizavam o seu serviço fora do templo, né? Então, logo, quem cultua ou realiza o serviço é alguém que recebe um salário para realizar tal função, e antes de receber o salário e de realizar tal função, ele recebe as normas, as prescrições, como deve ser feito aquele serviço. Por isso que Paulo diz lá aos Romanos que o culto nosso é a lógica.
Ou seja, o serviço nosso é racional. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo, por que estou fazendo e como fazer. Entendeu, gente? Então, o verbo aqui que a gente viu aqui, o charat, que quer dizer servir ou ministrar, era realizado por alguém. Esse alguém era chamado de ministro ou funcionário, né? No grego tem o termo latris. Latris, aqui pequeno, ó. Latris quer dizer trabalhador assalariado. Latris, ele é derivado de latron. Latron quer dizer pagamento. No tempo de Cristo, era usado esse termo ministro para quem era funcionário do governo para realizar alguma função específica, como eu disse aqui, ministro da Fazenda, ministro da Justiça. Então, o culto, o serviço, não é uma coisa assim que a pessoa decide fazer do seu modo, né? É uma coisa que tem que seguir uma prescrição. Por isso que Deus disse a Josué: Josué, meu filho, olha o que Josué disse: toma o livro da lei, medita de dia e de noite, para ter cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro, porque assim você será bem sucedido em todas as suas empreitadas. Entendeu? Então, é o que Jesus disse. Ó, a nossa ordem de serviço, o que é o nosso culto. Entendeu? O que é culto, o que Jesus chama a nossa atenção para o serviço que ele deu para nós realizarmos. Eu vou começar com Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Olha o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, né? Ninguém acende uma cadeia e coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que todos que estão na casa vejam a luz. E ninguém pode esconder uma cidade, não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. Assim também brilhe a vossa luz perante os homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, o culto, meu querido, minha querida, não se realiza dentro da congregação. O culto é o meu viver diário, como está escrito em Efésios, né? Capítulo 4, que diz o quê? A fim de que vocês vivam de modo digno no Senhor, segundo o seu chamado. Aí a partir do versículo 17 você vai ler, que você vai ver ali modo de conduta. Gente, nas cartas de Paulo, de João, de Pedro, até mesmo Tiago, que não escreveu para nós, a igreja, mas sim para as 12 tribos dispersas, chama a nossa atenção, gente, para quê? Para dar bom exemplo, testemunho, viver de forma diferente. Paulo chega a falar lá em Efésios 4, acho que é versículo 23, aquele que roubava, não roube mais. Abandonai a mentira e falai a verdade uns com os outros. Então, charat, ministrar ou servir, como todo serviço, já pensou? Você chama uma pessoa para realizar um serviço. A pessoa chega assim: o que é que eu vou fazer? Não, toma aqui, receba o dinheiro. Vê aí o que é que você vai fazer. Tudo bem, seu Jair? Aí não tem norma, você não sabe o que é que vai fazer, aí faz de qualquer jeito. Não, se você contratar alguém, é para alguma coisa, né? E essa coisa tem um pagamento de acordo com o trabalho. E esse trabalho tem a regra. Porque se a pessoa não for um profissional que saiba o que está fazendo, você vai ter prejuízo e pode até pôr em risco a sua vida. Não é assim? Por isso que aqui, além do termo charat no hebraico, que se lê daqui para cá, tem o latreia, que é bem conhecido no nosso meio quando falam que idolatria, marialatria, né? Essa palavra latria, que no grego é latreia, aqui, ó, latreia, que vem de latreuo, quer dizer, num termo latino que nós conhecemos como culto ou ato sacerdotal. Os atos que o sacerdote realiza ou realizava na antiga aliança. E veja bem, os ritos que os sacerdotes faziam dentro do tabernáculo e mais tarde dentro do templo, gente,
você vai ver que o livro de Levítico todinho e o livro de Número era justamente o que? Orientando como os filhos de Levi, tanto os descendentes de Arão, como os demais deveriam realizar, né, o seu serviço, o seu culto. Tanto é, gente, que há uma restrição acerca dos levitas que não eram descendentes de Arão, que se os filhos de Arão não fizessem os trabalhos dele direito, envolvendo todo o utensílio de dentro do tabernáculo, os filhos de Levi morreriam. De modo que, se você for lá, se eu não estiver enganado, eu acho que é 1 Reis, capítulo, não, 1 Crônicas 13, a questão de usar. Por quê? A lei diz que só os filhos de Caate, né, poderiam carregar a arca. Olha bem, ele não podia tocar na arca. Não. A arca tinha que ser bem envolvida, colocada, tinha que ser bem preparada, colocado os anéis pelos filhos de Arão, entendeu? E depois de colocado as hastes nos anéis, aí era que os filhos de Caate poderiam carregar, não tocar na arca. Aí diz o quê? Que Davi, por não analisar a lei, colocou de acordo com o que ele pensou, com o que ele quis, de acordo com a sua boa intenção, colocou a arca em cima de carros novos com bois. É o que aconteceu. Teve um dado momento em que o boi andava lá meio desesperado, talvez por causa da zoada que estavam fazendo, não sei, eu não lembro agora, e o carro ia virar. Aí vai usa colocar com boa intenção também, por causa de um erro, porque Davi, só no capítulo 15, é que ele vai lá e analisa e reconhece que ele cometeu um erro, porque a lei dizia que só os filhos de Caate poderiam carregar a arca. É o que foi que ocorreu. Deus feriu Uza e ele morreu ali, e aquilo que era motivo de alegria virou motivo de tristeza. Olha o que diz aqui, 1 Crônicas 15. Davi construiu para si edifício na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e ergueu para ela uma tenda. Depois disse Davi: a arca de Deus só pode ser transferida para ela, transportada pelos levitas, visto que foi o Senhor quem escolheu a eles para carregar a arca e estarem sempre ao seu serviço. Entendeu? Então Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que ele tinha construído. Congregou os filhos de Arão e os filhos de Levi, dos filhos de Caate, entendeu aqui? E mais adiante ele diz assim: Davi convocou os sacerdotes, no versículo 11, Sadoc, Abiatar, os levitas, Uriel, etc. Aí no versículo 12, vós sois os festes da família dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, e fazei subir a arca do Senhor, Deus de Israel, para o lugar que preparei, porque não estáveis lá na primeira vez, no capítulo 13 de 1 Crônicas. E o Senhor nos feriu, não nos dirigimos a ele segundo a regra, gente. Todo serviço tem a sua regra, tem a sua norma. E volto a dizer, culto não é aquilo que nós fazemos dentro da congregação, gente. Lá na congregação era para ser, infelizmente hoje nós não fazemos. Lá na congregação você deve ser ensinado. Nós devemos ser ensinados. Ensinar a palavra, orientado pela palavra, para quando chegarmos na rua saber como nos portar. Não foi isso que Paulo disse a Timóteo? Enquanto eu não for contigo, dedica-te a ler, para que saibas como se portar, entendeu? Diante da igreja do Deus vivo. Então, gente, hoje em dia nós ouvimos muitas coisas na igreja, menos ensinamento. Aí você vê crente que não paga, compra e não paga, crente mentiroso, crente rabugento, crente que ouve o som, estrondando tudo, atrapalhando as pessoas, causando motivo de murmuração, não respeita o direito. E olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 12. Né? Faça com os outros aquilo que você quer que seja feito com você. Ah, mas é que o povo tem que ouvir o evangelho. Não é nada disso. Zacarias 4,6. Não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito.
Entendeu, gente? Talvez eu faça outro vídeo acerca disso. Só relembrando. No hebraico, charati, ministrar ou servir. No grego, latreia, de latreua, que quer dizer culto ou ação sacerdotal, né? Por isso que Paulo fala lá aos Romanos. Gente, vamos deixar essas ideias. Carlos, boa tarde. Rapidinho que agora eu tô ocupado aqui. Eu acho que tá, viu? Eu acho que tá. Então, gente, é necessário abandonarmos essas ideias que nós temos sem base, sem pesquisa. O culto é realizado na rua. E na rua tem que ser como Jesus fala lá em Lucas capítulo 6. Eu já falei aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. E tem Lucas capítulo 6, versículo 46. Né? É que não, vou cultuar a Deus. Mas olha o que Jesus pergunta aqui. Nós não sabemos disso porque infelizmente nós não temos o hábito de ler, né? A Bíblia é só para ser aberta lá na igreja. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Versículo 47 de Lucas 6. Se alguém vem a mim, escuta essas minhas palavras e põe em prática, mostrarei-vos a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Ou seja, antes de fazer a coisa, ele analisou, foi buscar profundidade. A nossa base, quem é? É a palavra. E quem é a palavra é o próprio Cristo. Nós temos que estar edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, se eu não me engano, versículo 19. O problema é que nós não lemos. Não temos tempo para isso. É só chegar lá na igreja. Vamos ler aí lá na igreja alguns, né? A gente vai abrir para poder ler ali. Lançou alicerce sobre a rocha, veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, então a palavra tem que ser praticada. Esse é o nosso culto, a nossa norma. Aquele, porém, que não escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu uma casa ao rés no chão sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou e foi grande a sua ruína. Olha o que diz ainda Tiago. Você devia saber disso, né? Tiago, a partir do versículo 22, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes. Não é o costume da minha denominação. Não é os dogmas dela. Entendeu? Que ela dita como lei, quando na verdade a Bíblia não diz nada disso. Né? É a nossa opinião própria que nós dizemos. Agora você vai para a palavra, não tem base nenhuma. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que observa o seu rosto no espelho, se limita a olhar, observar bem e depois vai embora, esquecendo da sua palavra, da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade, nela persevera, não ouvinte e esquecido, mas praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado. Josué, estude a lei, procure meditar. Meditar quer dizer ler como eu estou fazendo aqui, ler ouvindo. Você lê para você mesmo ir falando, para você mesmo ouvir, para você decorar. Medita de dia e de noite para ter cuidado de fazer como está escrito nela. Não é porque a Assembleia de Deus onde eu congrego dita que é assim. Não, peraí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20 e 21. Nos desprezei a profecia, examinai tudo e é tudo que é bom. Ah, o pastor está falando isso? Ah, o pregador está falando isso? Ah, a irmã está... Vou analisar, vou pesquisar. Para ter base. Você não desconsidera, mas também não aceita assim. Você tem que mastigar. Né? Tinha mais alguma coisa, mas acho que aqui já basta. Né? João capítulo 14, 20, 22 e 23. Quem tem meus mandamentos e os observa é o que me ama. E quem ama será amado por meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Judas, o zelote, que não é os Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Se alguém me ama, guarda a minha palavra, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos nele, estabeleceremos
morada nele. Quem não me ama não guarda. Guardar quer dizer conservar, observar integralmente aquilo que ela diz. Olha o que diz aqui Miqueias. Pô, faz campanha? Não, eu vou fazer campanha disso, daquilo, que Deus vai me ouvir, porque como se fosse pelos atos dele, gente. Querido, nós só conseguimos alguma coisa pela graça de Deus. E graça é favor imerecido. Olha o que Miqueias diz aqui, no capítulo 6, versos 6, 7 e 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante ao Deus do céu? Porventura me apresentarei com holocaustos? Holocausto é aquela oferta que acalma a Deus, né? A oferta agradável, de cheiro suave. Ou com novilhos de um ano, né? Terá Deus prazer em milhares de carneiro, ou libações, ou torrente de óleo? Darei o meu primogênito pelo meu crime? Ou o fruto das minhas entranhas pelo meu pecado? Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que te exige o Senhor, nada mais que praticar a justiça, amar a bondade e te sujeitares a caminhar com Deus. O que é justiça, gente? É você não violar o direito dos outros, não ouvir som alto demais incomodando outra pessoa. É você pagar o que você deve à pessoa, mesmo que ela deva a você 100, mas você prometeu que ia pagar ela tal dia R$50, ela não me pagou 100. Eu não vou dar os 50 para descontar. Não, você pague. Ele pode ser caloteiro, mas você não. O erro de uma pessoa não pode justificar o seu. Entendeu? Justiça, gente, é o ato de dar o que é de direito, mesmo que a pessoa não mereça. O que é amar a bondade? O que é ser bom? Bom, gente, é ser útil. Entendeu? Ser útil, ser amável, ser dócil com as pessoas. E nós geralmente somos soberbos, porque nos achamos melhores. Não sabemos que na verdade não somos melhores. Estamos numa situação melhor. Se morrer, a salvação está garantida, né? Mas isso não quer dizer que nós somos melhores, não. Ao contrário, quem é muito é dado, muito será tido. E te sujeitares a caminhar com Deus. Ou seja, proceder como Deus procederia em qualquer situação. O Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Leia o resto do contexto que você vai ver o que significa isso. Então, gente, para encerrar agora, Salmo 51, Davi diz uma coisa muito interessante. Bota essa teimosa ali no elevador. Ela já tá Então, gente, para encerrar o Salmo 51, diz uma coisa aqui muito interessante. Que diz aqui, ó. 51, 18, 19. Pois tu não queres sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é um espírito contrito, coração contrito e esmagado. Ó Deus, tu não desprezas. Então, gente, o culto verdadeiro a Deus é a minha atitude de acordo com Cristo, né, baseada nas atitudes de Cristo, o meu viver diário com as pessoas, fazendo com que eles não apenas glorifiquem a Deus, mas eles, não nós querendo obrigar ele a ouvir, ele sente e peça a nós para falar acerca do Deus do céu, como o povo fazia quando os judeus estavam no cativeiro, né, que eles pediam para contar das maravilhas do Deus de Israel. Então a paz de Cristo, que Deus continue lhe abençoando. Se assim Deus nos der a graça, eu farei outro vídeo falando sobre o que é culto. Amém? A paz.